Oi, o Sem Censura está começando agora. Você sabe o que é bruxismo? É o hábito de ranger os dentes, principalmente durante o sono. Um problema que provoca mais do que desgaste nos dentes. Provoca também zumbido, dores de cabeça, desconforto nas costas, no pescoço, enfim. Vamos falar das causas e tratamento desse problema com o dentista Marco Antônio Guedes. E vamos falar também da doação de órgãos, algo que já existe em programa em redes sociais, permitindo a qualquer um que se declare doador de órgãos. O Dr. Lúcio Pacheco é vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e vai explicar como essa ferramenta na internet pode ajudar a aumentar o número de doadores. A internet também deixou mais fácil a publicação de fotos, de imagens, nem sempre autorizadas pelo fotografado. Mas, segundo a lei brasileira, que tipo de foto pode ser publicada na rede? E qual o uso que pode ser feito dessa imagem? É sobre isso que nós vamos conversar com a advogada Ana Amélia. Ana Amélia Bena Barreto é professora da Fundação Getúlio Vargas e vai conversar com a gente sobre isso. Sabia que hoje é dia do solteiro? Tem dia para tudo, né? Pois é, dia do solteiro. No livro Separado, e daí, a jornalista Renata Rode desvenda com humor os mitos da vida de solteiro. Ela conta a experiência dela ao ficar solteira após 8 anos de casamento e dá dicas para os neo-solteiros. Os melhores lugares e ocasiões para achar um novo parceiro ou uma nova parceira. E fala também de como encarar a pressão da família e dos amigos. E temos a presença luxuosa de Joana. Joana vai fazer o show eletroacústico no Rio. No repertório, vários sucessos da carreira dela. Como Espelho, Momentos, músicas de Milton Nascimento, de Chiquinha Gonzaga, Renato Teixeira, Lupicínio Rodrigues, enfim. De um tudo e sobre o amor. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando do tal do bruxismo. A pessoa range os dentes, assim, sem parar, e daí tem dor de cabeça por conta disso? O bruxismo, ele tem dois tipos, né? Um que o cara range e faz o barulho, e outro que ele aperta os dentes. E isso cai num estágio atual da medicina que um amigo meu falou assim, pô, agora é fácil ser médico, porque metade é virose e a outra metade é estresse. Então, né, o que você tem? Olha, ou você tem virose ou você tem estresse. E o bruxismo, ele é uma doença do estresse, é uma doença do mundo moderno. Ele está na conta do estresse também? Está na conta do estresse, mas essa realmente é o estresse. Então, assim, pode não ser aquele estresse momentâneo, mas assim, é natural da raça animal. Você nunca vê um cachorro com raiva, ele não dá um sorriso, ele aperta o dente e aquilo é um sinônimo de estresse lá no animal, no cachorro, que é o mais fácil, que a gente lembra bem disso. E o ser humano também aperta os dentes. É muito comum, não só ranger, mas o cara que aperta o dente, você está conversando com alguém, aí você olha aqui na lateral do rosto dessa pessoa e tem um músculo aqui trabalhando, que é o músculo da mastigação. Porque assim, o que causam essas dores, esses desconfortos, que hoje, cada dia é mais comum, é tudo que não é funcional. Quer dizer, por incrível que pareça, dente não foi feito para tocar. O dente só toca na hora que a gente engole. A mastigação, quando você está mastigando o bolo alimentar e tal, você não toca os dentes durante o dia, você só toca na hora que engole. Tudo bem que você engole mais de 3.000 vezes por dia. Mas assim, então isso é funcional. Quer dizer, o dente foi feito para mastigar e para falar. Essa é a função básica dos dentes. Tudo que você faz que não é isso, e às vezes você desencadeia essas síndromes de dor de cabeça por conta de hábitos parafuncionais. Um que mastiga o lábio durante o dia, o outro que morde um lápis. Qualquer hábito que não é... Ponta da caneta, né? Aquela tampinha. Ponta da caneta, enfim. Então, esse bruxismo é uma força exagerada e inconsciente. Sabe o Incrível Hulk? Quando ele se transforma no Incrível Hulk, que ele começa a ter uma força absurda? O bruxismo é assim. Você, quando aperta os dentes inconscientemente, ou dormindo ou acordado, você faz uma força 6 vezes maior do que você faz. Se eu botar um lápis aí com um medidor de força na tua boca e falar, Lida, aperta aqui. Você vai apertar, vai dar lá alguns quilogramas de força. Se eu botar para você fazer isso durante o sono, ou no momento que você está dislexa, quer dizer, você não está pensando no teu corpo,
você pode chegar a 6 vezes mais força do que isso daí. Bom, aí o que que leva esse bruxismo? Não é verme, que muita gente chega, não, eu estou com verme, aí começou a ranger o dente. Ele é fisiológico e comum nas crianças. A criança, um monte de mãe vai estar assistindo a gente agora e vai estar falando assim, pô, tá vendo você range a criança? Porque quem já teve isso em casa, o barulho é forte. Então tem gente acorda com quem está no quarto, fala, não, vai quebrar tudo. E se você pede para aquele cara fazer isso inconsciente, consciente, ele não consegue. Então essa força exagerada é que desencadeia esse processo aí, que é que eu chamo do incrível Hulk. Eu falo, você é um incrível Hulk e precisa de proteção. Eu até brinquei com o pessoal da tua assessoria, que fala assim, não, o senhor vai falar sobre as causas do bruxismo. Eu falo, olha, se eu fosse falar sobre isso, eu não iria, porque eu estaria milionário por resolver um problema que ninguém sabe o que causa. Quer dizer, sabe que é o estresse. E aí, qual é a terapia? Proteção, que é uma placa que as pessoas usam, geralmente durante a noite, ou durante o dia. Tem paciente que eu falo, ó, usa a placa o dia inteiro, não tire. Porque ele quebra, as pessoas quebram dentes, quebram raízes, destroem seus dentes. Você destrói completamente a boca. Tem gente que eu já vi casos da pessoa desgastar o dente até a parte próxima ali da gengiva. Então, é um problema, acontece bastante e, infelizmente, acontece por estresse. Já teve mesmo? É verdade, eu estava aqui relembrando. Passei a usar a placa à noite, porque um dia de manhã acordei com o lado esquerdo um tanto quanto inchado, não sabia o que era. Havia quebrado a raiz do dente através dessas mastigações noturnas, né? Impossíveis, né? E passei a usar a placa por causa do bruxismo. E nunca mais teve nada. Mas não é depois da desconfortável plaquinha. essa Não, placa? a placa é ótima. Ah, tem uma placa aí? Tem uma placa. Ah, Fiz uma placa para esse paciente. Ele é até um bom paciente, ele tem os dentes alinhados. Ah, mas dente torto faz ranger dente? Não. Tem gente com dente perfeito, range. Tem gente com dente torto, que range. e se tomar um Lexotan. remedinho assim, será que a pessoa arranja? Melhora. Mas não também não garante. atenua e o cara não vai tomar a vida inteira um remédio desse. Outras coisas que melhoram, eu falo assim, vai caminhar na praia, vai pensar em outras coisas. Porque assim, antigamente se acreditava que o não alinhamento dos dentes causasse o bruxismo e as dores faciais. Aí você vai no interior, vê o cara com um dente faltando, o outro também, mais um tendo, enfim, não tem nenhum dente, nada encaixa com nada, mordendo um capinzinho. Você tem algum desconforto no rosto? Não, não tem. Não, o cara não tem nada. A qualidade de vida dele, ele não está preocupado com o trânsito, assalto, bater, enfim, vida cotidiana normal. Que a vida já é estressante. Às vezes o cara, não, eu estou passando por um período estressante. Eu também estou, desde que eu me formei, eu passo por um período estressante. Assim, não consegui ainda. Então, assim, as placas, que é o que o dentista hoje tem para cuidar. Você faz uma, ela é uma camisinha do dente. Ela é uma... Deixa eu virar para cá. Assim. Pega aí, não pega? Legal. Eu estou um pouco acostumado já. Legal, aí ele encaixa. Ele faz é tipo um aparelho. Uma capinha. É uma capinha que vai proteger o dente. E o legal é que essa placa, ela tem que ser ajustada lá pelo dentista para que o cara bata os dentes de uma só vez. Não pode se confundir, por exemplo, que placa de bruxismo não é placa de proteção desportiva. Por exemplo, essa daqui é uma placa de proteção desportiva macia. Placa de bruxismo não pode ser macia. É que nem ortopedista te recomendar colchão d'água. Colchão d'água destrói com qualquer coluna. Então, toda articulação precisa de estabilidade. E aí, as pessoas às vezes, não, vou fazer uma placa macia. É bem melhor, bem mais gostosa a macia. Mas não resolve o problema do bruxismo. Então, assim... Acho que de manhã você tira a capinha e pronto. Tira a capinha e pronto. Agora, ela é um protetor, na verdade. Protetor, se ela não vai, dia inteiro, não vai conseguir. As pessoas vão se acostumando às vezes e falam. Até mesmo porque a gente está falando de bruxismo. Tem algumas síndromes que o cara nem trinca tanto os dentes
e ele tem alguns problemas de dor. Eu trouxe alguns exemplos de consequências de bruxismo aqui também, Leda. Uma coisa muito comum no bruxismo, bom, primeiro é o desgaste dental. Queria ver se a gente conseguia filmar aqui. Aqui, peraí. Agora é aqui. É? É. Vamos ver? Vai aparecer. Vamos. Então, olha só. Apareceu. Aqui, ó, essa pessoa, ela destruiu completamente os dentes rangendo. Isso foi... Esse dente não tem cárie, não tem nenhuma... Ele não tem nada Ficou a não horrível, ser né? a destruição. Olha aqui, ó, na foto aqui de baixo, ele foi desgastando os dentes. Esse aqui tá quase tá transparente. Isso, mas é porque o esmalte foi todo destruído. E aqui é o que o dentista faz, que é aí ele tem que ganhar novos dentes que vão reconstituir a mastigação e reconstituir a mordida. Outra causa muito interessante, que é uma causa do bruxismo, são esses desgastes que a gente tem na base assim dos dentes. É como se tivesse... É muito comum a pessoa falar assim, mas é porque eu tenho uma escovação muito forte e eu tô destruindo a base aqui dos meus dentes. Aí, legal é que acharam em crânios egípcios essa mesma coisa. Bom, nessa época não tinha escova de dente. Então ficou óbvio entender que não é a escovação que leva a isso, e sim a força de apertar os dentes. Outra consequência também do bruxismo é o crescimento ósseo, que às vezes as pessoas se assustam um pouquinho porque aparece um osso ao redor da parte de cima assim, dos dentes. É como se fosse um telhado. E isso também é da consequência de apertar os dentes. Muito mais pessoas hoje apertam os dentes do que apertavam no passado. Hoje isso é um hábito muito comum. E assim, É como se o dente subisse a gengiva, isso, não é isso? exatamente. Então, assim, é importante para as pessoas que têm esse hábito, que têm essas dores, às vezes essas dores são transitórias. Por exemplo, quando a pessoa tem dor com água gelada, então tem 500 milhões de pasta de dente para tirar as sensibilidades dentárias. 99% dessas sensibilidades dentárias, que não fossem cáries, por exemplo, são causadas por bruxismo, pela pessoa apertar os dentes. É muito fácil de entender. Quando o cara trinca muito o dente, a pressão interna lá do dente aumenta e o dente fica mais sensível. Então, é muito comum, assim, a pessoa, num período da vida, ter muita sensibilidade e em outro ter menos sensibilidade. Por quê? Tem um período que você está trincando mais os dentes e outro período que você está trincando menos os dentes. Então, quando você está mais calmo, você trinca menos. Pô, Seria é tranquilo. Tem um estudo clássico. Mas esse é tão melhor, né? Olha? É, Você bem melhor. Mas não esse é serve, pra mas- luta, É. pra jogar futebol, mas Não não pode é ser um pra... hábito também, não, doutor? É um hábito. Um hábito de você ficar assim, mesmo que você não esteja tensa, que você já desenvolveu. É aquilo que eu falei. Existe o estresse básico. Você está estressado por alguma coisa. E aí você já se adaptou àquilo, quer dizer, você já está condicionado a fazer aquele Aquele hábito movimento. que não é funcional. Lembra do que eu falei? Assim, é funcional, é mastigar e falar. Tudo que não foi isso já é um hábito, como pra gente, é um Ruim. hábito parafuncional. Quer dizer, está além da função. E pode doer, pode desgastar Aí o dente. desencadeiam-se várias coisas. Você usa um tempo, depois você para? Eu uso sempre. Tem que usar sempre. Eu uso sempre. Quem usa, É. abraça a causa. Eu estou usando o tamo dia junto. inteiro. Eu uso sempre. Mas eu só uso à Quando noite. começa com Eu só não dor, estou usando mais à noite, eu estou usando o dia inteiro. Porque fica assim o tempo todo. Você Você está fica- usando mesmo? Tô direto. Antes eu só usava à noite. Então é muito mais então comum, vai porque a gente caminhar, nunca vai fazer terapia. A gente não combinou isso. E já tem duas na Eu mesa. ainda não uso, mas eu tenho dores. Então, olha só, Dores não nos existe dentes, uma dores aqui, doutor. existe uma É estatística, a expressa geral. existe uma Maxilar. estatística que afeta mais mulheres. Tá Tem vendo? alguma A gente pesquisa- sempre tem defeito. As pesquisas hoje dizem o seguinte, parece que vai sair algum remédio para melhorar isso e foram testar a pressão arterial, é algum remédio que também tem a ver com a pressão, com reguladores de pressão arterial. Esse estudo está incipiente, eu vi num congresso no ano passado em Boston, fora do Brasil. Mas assim, tudo ainda é estresse, terapia, placa, caminhar, tudo em cima de estresse. Antigamente pensava-se que era mordida.
Então saía botando aparelho, e ajustava, mordida, fazia. Melhorou? Não. Então isso não é mais E os característico dentes da se mordida. separam? Começam Também? várias consequências desse excesso de função. É como se você corresse uma maratona. Sobrecarrega uma Sobrecarregou coisa. Sobrecarrega qualquer a articulação do articulação. joelho ou Exatamente, a da articulação boca. da mandíbula. Exatamente. Não é da mandíbula? É, da mandíbula. É aqui, ó. Do lado do ouvido. É onde você sente dor? É onde- É nada. É. Pois é, não é muito comum, pouco, então. Muito comum, muito. Invariavelmente alguém está quebrando o dente. Quebra dente bonzinho, dente Foi o meu caso. normal. Dente rígido, que a gente chama. Sem Bonzinho. cárie, sem nada. Sem nada. E a força é muita força. Muito forte. Ele deve estar querendo esmagar uma pessoa e esmaga o dente. É, aí o cara vai. Deve ser uma coisa assim, né? Estresse é uma coisa terrível. É, porque a gente passa o dia, né? Engole sapo daqui, engole sapo dali. Exatamente. Eu tenho uma E aí, frase. uma hora tem Eu que tenho sair uma esse frase sapo. Uma célebre. hora você Muita mata o gente sapo. fala assim, pô, tem que matar um leão por dia. Né? Pô, todo mundo, pô, a gente tem que matar um leão por dia. Tu já viu alguém brigar com um leão e sair sem pelo menos um arranhão? Não dá pra lutar com um leão. Tu lembra do desenho animado? Aquele leão. Brrr. Tu vai sair machucado. Tu pode até matar o leão, mas tu sai machucado. E esse machucado é o estresse emocional que vai acumulando. E por isso que eu acho que os médicos estão certos também, que muita coisa é causada pelo estresse. É. Bom, se ele não é ele que causa, a culpa é dele quase sempre. Né? Mas então a solução é a mesma placa. A placa é a solução E a os pessoa outros... tem bruxismo, tem necessariamente aquela... Como é que chama o Articulação, negócio? dificuldade, Não, o negócio de disfunção. dormir. Ó, e tem uma placa tem um também negócio pra... legal. Isso eu queria falar sobre isso, Pra quem que é uma tem- coisa como é que chama? interessante. Apneia do do sono. É assim, inclusive, nem todo mundo é indicado usar essa placa, porque quem tem apneia do sono, a placa do bruxismo já não é uma coisa muito legal. Hoje, a odontologia até está se transformando isso comum nos Estados Unidos, que o dentista coloca lá, especialista e terapia de sono. Por quê? Começou-se a se descobrir que as pessoas podem dormir bem ou mal. Quer dizer, quando o cara dorme mal, ele classifica-se lá naquela apneia do sono. Ele não consegue ter o sono normal, ele acorda durante o sono e tem aquela classificação que o cara, por exemplo, durante o dia, você dorme esperando no ônibus? Ah, durmo. Ou então dorme dirigindo? Durmo. O rendimento começa a cair. Você dorme tirando foto? Durmo. O cara, é porque o rendimento dele baixa consideravelmente, é porque ele não está dormindo e descansando à noite. Esse cara está indicado a fazer uma coisa que até tem no SUS, chama estudo polissonográfico. É um estudo que vai ver a qualidade do sono daquele cara. E aí existem placas como essa, é uma placa até parecida, só que ela pega em cima e embaixo. E assim, você normalmente... É uma placa que encaixa no... Você encaixa ela em cima e embaixo, embaixo. e pega a mandíbula e leva para frente. Ela é uma placa em cima e embaixo que posiciona, vamos lá aqui, ó, os dentes estão assim. Eles estão assim. A placa abre a tua boca e joga um pouco o queixo para frente. O que acontece com isso? O ar passa com muito mais facilidade. Então ele não ronca porque ele respira melhor também. E aí existem N terapias para isso, às vezes cirurgias de face para poder reposicionar, para abrir melhor o canal. Outros aparelhos, tem um aparelho muito comum para quem tem apneia, que é o tal do CPAP, que ele insufla ar e também o cara ronca menos, dorme melhor. Hoje, as pessoas têm valorizado muito essa qualidade de sono. Isso está muito associado a doenças cardiorrespiratórias, gente que não baixava a pressão arterial com remédio e passa a baixar investindo na terapia do sono. Está aí uma grande dica para as dormir pessoas. sempre é um bom Dormir remédio. é muito bom. Vai acordar melhor, a pele Com vai ficar certeza. melhor, o humor faz sentido. Eu acho que eu sou bem humorado, porque eu durmo, que é uma beleza. Eu preencho aquilo, eu durmo muito bem. Eu acho que Sem é importante. placa? Sem placa. Não, eu tenho uma para momentos especiais. Momentos especiais você fez uma pra você, É isso né? aí. Tá certo. Bom, o negócio é torcer para não ter, mas se tiver,
É melhor usar a placa do que ficar sem dente. Com certeza. Porque dente é uma coisa que derruba, né? Com certeza. Não é? Além de dente você não legal poder é comer muito direito, bom. não pode falar direito, você fica mal, né? Olha no espelho, fica péssimo. Não é legal. Tem que tratar bem os dentes. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, no programa da TV Brasil. Você sabia que pode doar, fazer a doação de órgãos no Facebook, nas redes sociais, é isso, doutor Lúcio? Isso foi um lançamento recente de uma parceria entre o Facebook e o Ministério da Saúde. Na verdade, você não é poder doar. Eu acho que a autorização para doar órgãos ou não vai depender da família ainda. Continua tendo que ser Continua assinada, tendo que ser tudo direitinho. Mas essa ferramenta, a rede social hoje em dia é uma coisa que difunde muitas ideias. E colocar no Facebook algo sobre doação de órgãos faz as pessoas conversarem e pensarem sobre o assunto, que é o mais importante em doação de órgãos. O Brasil é um país que tem um programa de transplante assim, robusto, mas que ainda falta crescer muito. Ainda falta aumentar muito a doação de órgãos no país. E o transplante, você precisa ter sempre doador de órgãos. E, assim, é fundamental que as pessoas conversem sobre doação de órgãos fora do momento de estresse, onde ela vai ser abordada sobre doar ou não órgãos. Tá? Em geral, esse momento, quando alguém das centrais de transplante vai procurar uma pessoa para falar de doação de órgãos, é no momento em que você está perdendo um ente muito próximo, ou um marido, ou um pai, ou uma mãe, ou um irmão, filho. Então, isso é muito difícil se você não tem uma ideia já estabelecida, já bem discutida. Isso é muito difícil de você tomar a decisão na hora. E tem que ser uma decisão muito rápido. Então, numa hora que você está péssimo. O Brasil esse ano diminuiu um pouco, esse primeiro semestre diminuiu um pouco as negativas familiares para doação. A gente estava próximo de 50%, esse semestre fechou em 43% de negativa familiar. Então, só se a gente melhorar só a negativa familiar, a gente já aumenta a doação. Mas também a doação de órgãos depende do médico que está na emergência, que está no CTI, que apesar de ser uma obrigação médica notificar uma morte encefálica, nem sempre isso é feito. Então, assim, a divulgação na rede social da ideia de doar, você tem uma ferramenta para se declarar doador de órgãos, é muito importante isso, para difundir a ideia de doação. As pessoas falarem de doação na hora do jantar, vendo uma novela, vendo um jornal, conversando num domingo de tarde em casa, ao invés de ter que falar de doação dentro de um CTI de hospital. Numa hora que não está acontecendo nada, teoricamente. Exatamente. Né? Porque aí você está mais leve para discutir, mais lúcido também. Né? E assim... Essas famílias que não aceitam, elas eram famílias de pessoas que tinham se proposto a doar ou não? Famílias... Não tinha... Elas não tinham falado sobre o assunto. Teve uma época que foi obrigatório, que só ia poder ser doador quem colocasse na carteira de identidade. Isso foi no início de 98. Foi um senador que fez uma lei que era obrigado, né? E que ele queria ajudar a doação. Mas saiu o tiro só pela culatra, saiu completamente pela culatra. Porque foi de cima para baixo. Não, assim. E assim, você tinha que decidir sobre o assunto extremamente delicado, em que você precisa ter um profissional para te explicar o que é a doação de órgãos, te explicar o que é morte encefálica, e toda a necessidade no país. Hoje o país tem mais ou menos 30 mil pessoas esperando um transplante. O transplante não acontece se não tiver alguém doando. Então, assim, era obrigatório você tomar uma decisão quando estava numa fila para tirar a identidade, para tirar uma carteira de motorista. A carteira de motorista da minha mãe, que ela renovou, veio escrito não doadora. Ela falou, meu filho, eu nem falei nada disso. E veio não doadora. E tinha estados que tinha 75% da população não doadora na identidade. E aí, se eu olhar a carteira de motorista, era completamente o contrário. Aí você falou assim, isso aqui depende muito mais do agente administrativo que está no balcão do que da real vontade da pessoa.
Deixa eu fazer uma pergunta. Eu fui procurar minha carteira aqui agora do Conselho de Odontologia. E ela tem aqui o meu tipo sanguíneo e eu diz doador, sim. E eu pedi para que isso constasse. Não que eu queira doar parte do meu corpinho assim agora, nesse exato momento. Mas assim, eu sou um doador. Isso não é um documento? Isso não vale. Isso assim, vale para sua família saber a sua intenção. Mas, assim, quem decide, quem assina o papel... Hoje nem se olha mais a carteira de identidade, isso não se olha mais. A família é abordada sobre vontade de doar ou não. E nisso tem milhares de pessoas esperando um transplante, que não acontece. O transplante é uma super especialização da medicina, mas que depende muito da generosidade das pessoas. Ele não acontece sem isso. Então, assim, é Por isso que fundamental... não pode ser de cima para baixo. Exato. É Por isso que a fundamental lei do senador dançou, conscientizar né? as pessoas, conversar. Sempre que você coloca na mídia o tema doação, as pessoas conversam mais, você diminui essa negativa familiar, você aumenta as notificações dos médicos que estão nas emergências, que se conscientizam mais também e ligam para a central sempre que tem um provável doador no seu hospital. Então, isso é muito importante. Mas é uma coisa para ser feita com uma certa doçura, né? Sim, Se é que é possível, né? Nessa hora tão dramática, mas é verdade. A Espanha... Porque se você vai assim, com a faca na mão, a princípio você fala não, né? Porque ele pode estar vivo, pode ter chance, Deus pode fazer um milagre, depende da sua fé. A Espanha é campeã em doação de órgãos no mundo, é o país que chega... Tem lugares da Espanha que passam de 40 doadores por milhão de habitantes. E como é que ela se comporta? Por que ela consegue? Eles têm até cursos para ensinar a pessoa a pedir a doação de órgãos. Eu já fiz esse curso. Você tem... Não, se a pessoa se levanta, você não pode ficar sentado. Então, assim, tem uma série de nuances de como abordar, como falar, qual o melhor momento de falar, como começar a conversa sobre que o parente está em morte encefálica, que é para ajudar outras tantas pessoas que estão doentes. Então, assim, existe técnica para isso, mas quanto mais a população está voltada, está discutindo isso, é fundamental. Naquele filme do Almodóvar, Tudo Sobre Minha Madre, começa com uma cena de doação de órgãos, de coração, que não tem nada a ver com o filme, mas ele coloca no início do filme, assim, ele ganha uns 5 minutos de filme ali, com algumas cenas legais, e só para falar de doação de órgãos. Depois o filme se desenrola e não tem nada a ver de doação de órgãos. Então, é muito interessante, assim, como a população encara isso. A Espanha se preparou para ser o país o país queria ter muita doação e se preparou para isso. E vocês, na Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, têm essa preocupação? Sim, a gente, assim... De conversar com os médicos, de ter curso, de ter alguém que fale sobre o assunto? A gente faz curso com enfermagem, com médico de CTI, com médico de central de transplantes. Então, uma das funções da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos é tentar formar essas pessoas aqui no Brasil. E a gente tem trazido gente de fora do país para falar, em parceria com o Ministério da Saúde. O Brasil, em número absoluto de transplante, é muito bom. O Brasil faz mais transplante que quase todos os países da Europa. Mas quando se fala em número por milhão de população, a gente ainda está atrás um pouco. A gente tem que crescer ainda. A gente tem muito que crescer. A média desses 6 meses do ano, de 2012, foram 12 doadores por milhão no Brasil, e que é pouco ainda. Se a gente tem uma meta de chegar a 20 doadores por milhão, isso é muito pouco. E o Brasil precisa do doador para continuar crescendo na área de transplante. E, assim, uma coisa muito interessante desse programa de transplante brasileiro é que assim, é um programa extremamente bem regulado, então é algo que a população pode confiar bastante. Você tem hoje um programa de computador de Brasília, do Sistema Nacional de Transplante, que controla todas as filas de órgão. Qualquer problema ele consegue identificar isso muito fácil. E, na verdade, no Brasil a gente nunca teve nenhum problema em relação à doação de órgãos, que não fosse identificado e solucionado rapidamente. Então, assim, a gente caminha
para um crescimento maior, mas precisa continuar falando de doação. Mas aí precisa se organizar até para a equipe médica se envolver, né? Porque você vê, o Marco tem isso na carteira e não vale. Isso foi resquício de uma lei que não deu certo. Isso ainda é resquício daquela resquício lei? da lei. Não sei se essa carteira sua é de 98, 97. Deve ter sido mais ou menos dessa época. Não, essa carteira até eu renovei há uns 4 ou 5 anos. Não tem tanto tempo. Mas é uma coisa que eu achava, eu juro que eu achava que eu era um doador e ninguém precisa assinar. Até mesmo porque eu não vou poder falar, olha, pode doar e tal. Eu não tenho dúvida que isso ajuda. Quando tem escrito na carteira e a família consegue ver, isso ajuda entender a doar. Isso, né? Exato. Mas a gente continua insistindo que o importante é conversar na hora fora da dor. Eu acho isso importante. Essas coisas eu acho que elas têm que ser tratadas dentro da família abertamente e a minha família, por exemplo, sabe desses meus anseios. Eu acho que isso também é importante para o doador que já se conscientizou. Se posicione também, né? Que se posicione, né? Ele está vendo que tem pessoas que vão precisar e ele não vai estar mais precisando daquele órgão naquele momento. E pode sim ajudar uma bela vida a continuar. Mas você vê, tudo também é uma questão de trabalhar o desapego, né? Porque a gente se apega a uma xícara tão bonitinha que eu ganhei quando não sei o quê, não é? Não tem uma coisa assim, uma roupa que a gente achou uma graça? E a gente é apegado a bobagens materiais e inúteis, inclusive, né? Imagina se a gente não é apegado aos nossos próprios órgãos. Claro que somos. Então, isso tem que ser uma conquista, é uma coisa cultural também. O latino ainda é muito... É difícil da gente encarar a morte, é difícil mesmo. Não somos suecos. É muito difícil. Não, os suecos devem ter um índice melhor que a gente. O espanhol tem, mas é latino também, mas é porque trabalhou muito, trabalhou muito para isso, exato. Eu acho que isso é importante. Que na Dinamarca deve ser uma coisa mais... Esse passo do Facebook, são mais frios. Esse passo do Facebook com o governo, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, é muito importante. Assim, você está falando sobre isso. Hoje em dia a pessoa abre um celular e está lá uma ferramenta para ela se declarar ou não doador. Ela avisa outra pessoa que também é doador, tem depoimentos da rede, né? de doação. Isso é impressionante. Teve uma campanha feita sobre doação de órgãos no Facebook para uma empresa paulista, feita gratuitamente para a BTO, que teve mais de 4 milhões de acessos, de curtidas, etc. E que isso difunde a ideia. Acho que a gente tem que aproveitar a rede social para coisas boas da sociedade. A sociedade precisa disso. É deixar as coisas mais desagradáveis para resolver com os advogados. A gente adora problema, né? Ana Amélia Mena Barreto. Ana Amélia é advogada, é professora de Direito, tem uma formação assim, bastante boa na área de tecnologia, é presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB. E a gente fica pensando assim, a gente aproveitou esse gancho da doação de órgãos no Facebook por uma bobagem. Assim, você vê uma pessoa na rua e parece com... Agora, por exemplo, parece com um senador careca, não sei o que, usa óculos. Aí você fala assim, parece que ele está debaixo de uma placa escrito não entre aqui, cuidado, sei lá. Aí você faz... Eu pensei muito olhando da janela isso. Você faz uma foto aqui, vai ficar muito engraçada essa foto. Só que aquele homem não é o senador. Ele é apenas uma pessoa esperando o ônibus. Né? Aí você pega essa foto e bota numa rede social. Olha que engraçado isso, não sei o que lá. E aí? Pode ser feito com todo mundo? A lei permite? Não tem lei? Tem, claro. O direito à imagem é uma garantia constitucional, né? Que garante a inviolabilidade do seu direito de imagem. Ou seja, é um dos direitos da personalidade em que o indivíduo tem o direito de escolha, de não querer compartilhar com a sociedade os seus atributos pessoais, que ele não gostaria, suas características, que gostaria que fosse de conhecimento geral, digamos assim. Então, toda foto publicada, você tem que ter uma autorização expressa da pessoa, do fotografado, né? Toda vez que nós vamos fazer entrevistas, nós já escrevemos uma autorização para o nosso direito de imagem, né? É verdade. Então, nesse exemplo... Mas no caso, assim, de TV... Sim, claro. Né? Se você Mas, assim, o paparazzo que está na rua, ele faz a foto sua que ele quiser, né?
É, E ele publica essa foto. pois é, mas tem que haver, veja bem, a autorização ela tem que sempre existir, seja ela tácita ou seja ela expressa, não é mesmo? O que nós vemos hoje, na verdade, pela característica maior da internet, que é uma excessiva publicização, e é tudo viral, é rápido, num minuto você já vê as coisas, vida, não em é? um minuto, né? É, e hoje A em pessoa dia... também se expõe a beça, Mas né? Porque todo mundo conta tem suas um celular, particularidades. mas todo mundo tem um Pois celular, é, mas né? você também fica exposto. Fica exposto. Recentemente, eu estava no Leblon tomando café de manhã no final de semana e eu estava com uma amiga e nós vimos uma cena dantesca, uma cena de ira de uma mulher comum que resolveu quebrar todos os... como chama esse negócio de carro? Retrovisor. Limpador do para-brisa, da Para-brisa, frente e de trás, porque uma senhora que estava dirigindo o carro, naquele inferno para estacionar ali, né? E deu uma cutucada na moto dela. Ela deu uma de Hulk e começou a dar o ataque. Aí minha amiga tem aqueles telefones que podem fazer tudo. Ela falou assim, Amélia, eu vou filmar. Eu falei, não mexe com isso não, pelo amor de Deus, eu vou botar no YouTube, que essa cena... Ou seja, ela estava num local público, tinham 500 pessoas vendo aquilo, as duas padarias lotadas, não é? Ela não deu autorização, claro que não, mas aí eu coloco isso na internet. Mas ela deu um escândalo público. Ela deu um escândalo, Não é? claro, ela estava no Resposta, ambiente né? público, né? Porque o direito à imagem também, ele cede quando há um interesse público maior. Então, se eu estiver numa passeata, se eu tiver, por exemplo, esse trânsito que a gente estava hoje, que existem jornalistas atrás, ou uma greve, entendeu? Você vai ser filmada ali no bolo, digamos assim. Não é uma autorização expressa que você vai tirar, porque tem 500 mil pessoas. Agora, nós já conhecemos, existem casos na justiça de que mesmo por isso, porque era um acidente de carro e dependendo do lugar que foi, a pessoa foi identificada como a sua preferência homossexual. Então, ele recebeu a indenização, porque a violação do seu direito de imagem, ele se sujeita à indenização por dano moral e material. Ele foi xingado, é isso? Não, foi uma foto dele num determinado local que houve um assassinato, e aquele local era um local de preferência sexual de homossexuais, não é? Então, o fato dele ter sido filmado naquele local revelou a sua escolha, a sexualidade, sua opção. a sua opção Seja lá sexual. que não tem. Então, aquilo causou, claro, problemas, dano moral e material a ele, e ele ganhou na justiça isso. Né? Então, quando nós vemos uma pessoa pública, né, você me pergunta se vai ter mais ou menos privacidade. De uma certa forma, tem um direito à sua imagem mais restrito, a partir do momento que há uma pessoa pública, né, e também em função o interesse público também. Então, se nós vemos hoje artistas que frequentam um bairro no Rio de Janeiro, que todo mundo sabe que tem essas pessoas que tiram foto, se ele não quisesse ser filmado ali, ele teria ido para um outro bairro, concorda? A partir do momento que está ali, ó, nos Estados Unidos, por exemplo... Você vai almoçar na rua Dias Ferreira, no Leblon, ó, você está querendo, né? Tudo bem, é um direito da pessoa. Agora, eu fico em dúvida, assim, eu concordo contigo. Mas ele tem uma expectativa querendo. de... Agora, ao mesmo tempo... Pô, mas a pessoa tem direito de Mas a pessoa tem direito de almoçar na Dias Ferreira. Tem. E aí? É aí que eu não consigo me posicionar. Porque... Pois é, mas o restaurante, ele é aberto, tem uma coisa do lado de fora, em que as pessoas do lado da rua podem ver também. Qualquer um que passe com seu celular, porque hoje em dia todo mundo é repórter. Tira e joga na rede. Ué, quantos nós temos visto, eu sei, já 2 casos de policiais militares que foram flagrados por pessoas que estavam na sua casa e que filmaram. Filmaram chutando e atirando num... Isso. Nos Estados Unidos teve um caso ótimo. Bom, case para nós é ótimo, né? De um garçom que foi despedido. Case, né? Um garçom que foi despedido porque ele tuitava todos os famosos que iam lá. E ninguém nunca conseguia saber, porque talvez não fosse uma Dias Ferreira, né, Leda? E descobriram que era ele. Ele tinha um Twitter, que ele era seguido por todos os paparazzi. Não sabia quando chegava um ali, né? Então, a pessoa pública, é claro que ela tem direito à privacidade, mas cede em função do interesse público. Então, isso hoje nós vimos, por exemplo, artistas que foram flagrados na Dias Ferreira, né? Com uma outra pessoa que não fosse seu cônjuge. Ganhou a indenização da justiça, porque trouxe problemas familiares para ele.
Ou seja, o que se diz é, em função do interesse público, é claro que todo mundo encontra. Você chega num restaurante e vê um famoso, quantas vezes Você a mesmo vai Joana ficar já lá não passou isso para fotografando querer ele, tirar né? foto com você? Sim, mas aí você Não vai é tirar mesmo? foto, a pessoa vai, vou postar no meu Facebook. Tudo bem, né? É, Também mas- você levantou, mas é- fez lá, fez a foto. Isso, mas o caso é porque geralmente quando existem as pessoas públicas, nós vimos isso como um Mas a pessoa é interesse pública, mas comercial. não é um banco de praça também. Isso. Não é? Ela é uma pessoa pública, mas não é um banco de praça, não é assim Exato. também. Não, e tem que ter o bom senso. É, né? Porque às vezes a claro. pessoa Mas vai lá pra paparazzi comer, não a pessoa é. incomoda, deixa Eu Sim, fiz mas- uma vez uma reportagem, uma Eu entrevista acho com que um sai na paparazzi rua, mesmo. você tem mais é que fazer a foto. Vai fazer o É. quê? Sai na rua e fingir que não, Ninguém te conhece. ele não vai fazer a foto de frescura? Vai. Tudo bem, vai fazer a foto. Agora, sei lá, você tá dando... O problema com é um o- filho é o pequeno dando interesse. bronca no menino amamentando, Essa sei lá, mulher você tem o quebrando direito... tudo, né? É. Não, sei lá, você pode ter um ataque aí de quebrar para-brisas ou limpador de para-brisa alheio. É. Aí é público. Exato. Mas você, sei lá, tomando seu café Mas o lá de interesse manhã com a cara comercial... amassada, não sei se é público. Mas o interesse comercial também fala muito, Leda. Veja bem, ele está usando aquela informação, que é o caso dos paparazzi, ele tá vendendo aquela foto. para ganhar dinheiro. Ele tem um interesse econômico e financeiro em relação a isso, né? Nós vimos, assim, vários cases. Mas olha só, quando esse interesse tem a parte econômica e não econômica, vai fazer diferença? Por exemplo, eu fotografei um famoso e botei lá no meu Com a boca no meu aberta, Twitter. tratando o canal. Faz Não, diferença. não vou fazer isso. Não, tô falando assim. Faz brincando, diferença, tô gente. falando que faz. Um ser comum botou lá no Twitter que, pô, a Leda tá passeando aqui no shopping e tal. Ele é público. Ele é um ser comum, um passante. E um paparazzi que vai vender aquela foto para uma instituição tal, ele está É isso que eu tô comercializando falando, eu aquela entendi. imagem. Isso tem uma diferença? Claro, porque ele vai ter também o direito material dele, que é, principalmente quando há exploração econômica. Aí né, é pior. ganhos e pior, fica patente. Tanto que existe uma súmula do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que fala isso. No caso de quando há interesse econômico ou comercial, não é nem preciso fazer, não é nem necessário fazer a prova judicial, já está patente esse interesse. O que nós Porque vimos... é diferente, por exemplo, a Joana está na Dias Ferreira. Chega alguém e fala, posso fazer uma foto com você? Vou botar no meu Face, ou vou botar no meu Twitter. Eu não falo nada, só faz a foto. Simpaticamente você tira. Simpaticamente você tira. Ela bota no Twitter dela, no Facebook dela. Ok. Uhum, Né? claro. Não tem grandes houve uma problemas. autorização tácita dela É. e se deixar fotografar com a pessoa. Não precisa ser escrito, né? Você pode tirar mas foto se com você você, olhou para a posso. câmera e fez... tem uma amiga minha, uma figuraça, assim, socialite, muito engraçada. Uma vez perguntei para ela, você sai sempre igual nas fotos, é tão legal, porque ela sai sempre linda. Ela falava, mas não tem mistério nenhum. O fotógrafo vem na sua direção, ele tem uma máquina fotográfica. Ele aponta a máquina para você, é só você sorrir e segurar o sorriso. Eu não vejo por que as pessoas fazem que saem horrorosas. Porque ela sai sempre linda, entendeu? Além de ser linda. Mas o engraçado é que antigamente era assim, vinha uma máquina fotográfica. Hoje não. Né? Hoje é meio atrás do poste, atrás da árvore. Não, você está Todos lá os escolhendo smartphones verdura, todo têm mundo boas pode fazer câmeras, né? Então você vai tirando as foto. E fotos. você não vai de sair por aí tudo. processando Deus e todo mundo. Você vai processar quando for uma coisa realmente... Isso, mas olha só, desagradável qual é o também. problema da internet, Leda? É porque tudo é igual rastilho de pólvora, né? Saiu existe o compartilhamento, Claro, 2, 3. multiplica em Lembra minutos, de uma né? atriz? Por isso que ele está usando para o bem. Mas é um viral Drogas, bacana, é um viral né? bacana. Lembra de uma atriz que ela foi flagrada numa praia, namorando numa praia na Espanha. Né? Um paparazzi tirou a foto, colocou num site de vídeo. A justiça, ela ganhou na justiça. Né? Agora, conseguiu retirar a publicação original, mas não tira nunca mais, porque um compartilhou isso o eu outro, queria outro compartilhou. E a autorização judicial, ela é única. Agora, essa semana, nós tivemos um caso assim, case mesmo para nós, porque no direito eleitoral é diferente. Não é? Existe a lei prevê o direito de resposta para esse tipo de publicação especificamente na internet. Tá?
Então, um determinado vereador do Sul não gostou de uma brincadeira que fizeram com ele, de um videozinho, de uma paródia e tal, pediu a retirada do post no Face, da figura, da imagem dele no Face, ok? O Facebook não cumpriu a determinação judicial e... Por isso que o juiz queria fechar o Facebook. Ele tirou o Facebook do ar. Aí o Facebook... Tirou? A achei que ele ia tirar. Não, a decisão dele foi por tirar, mas imediatamente os advogados do Facebook já têm agora uma força-tarefa exclusivamente para o direito eleitoral, né? Para que cumpra com rapidez a decisão judicial, que manda tirar em 24 horas. Ele não tirou, a empresa não tirou, então mandou tirar o Facebook do ar. Simples assim. Então, todos nós brasileiros ficaríamos sem poder acessar o Facebook por causa de um vereador que não gostou de uma determinada brincadeira, né? Outra coisa, por exemplo, são casos que acontecem que a gente vê. O Google Street View, né? Aquele carrinho que vai filmando todo mundo em tudo quanto é lugar. Na Europa já não estão gostando dessa história, não. Tem várias fotos. Aqui no Brasil, em Belo Horizonte, um rapaz tinha saído de um restaurante, passou mal, encostou num orelhão e vomitou. O Google, também vou te contar, Lady Murphy, né? Tá passando lá naquela hora, filmou o cara. Botou isso. Claro, filmou e tá passando na internet. Resultado, a pessoa foi reconhecida pelo uniforme da empresa. Num minuto, a vida dele virou um inferno e ele ganhou na justiça. Mas aí mandou, ele devia ganhar. Mandou retirar. Porque ele pode, inclusive, perder o emprego numa dessas, né? Isso. Ou tuitar, Isso, qualquer e pessoas coisa. falecidas também, sabe? São os herdeiros que detêm a legitimidade para solicitar a retirada daquele site. Há pouquíssimo tempo atrás, um determinado político publicou no seu blog fotos de pessoas políticos cariocas, numa viagem à França, né? E uma das pessoas retratadas, ela já tinha falecido. Então, foi o pai daquela moça que solicitou a retirada. Pois é, mas aí todas as fotos apareciam do mesmo jeito, só com a cara dela desfocada. Não, ele pediu para retirar da internet, do blog do político. Mas não retirou, quer dizer, retirou, mas retirou a imagem dela. Exatamente. Pode ter recortado, colocado lá, mas eu digo pode assim, recortar, a figura da pessoa morta também. Então, quando nós estamos falando de você como ética no jornalismo também, você vai tirar foto de uma pessoa, e já existe esse caso também de indenização, que foi para a internet a foto de uma mulher chorando aos prantos ao lado do seu marido, que tinha acabado de ser atropelado e todo ensanguentado. Não é? Quer dizer, nós vivemos o ser humano, na verdade. Todos nós temos que passar por isso. Eu acho que, mas é um direito inalienável, que as pessoas não devem abrir mão, e sempre, nesse caso, saber aonde vai, do jeito que vai, não é? Pouco de bom senso também, né? Pouco de bom senso, crítico, eu faz acho. Bem. Eu acho, um desconfiômetro básico, né? Assim. Enfermeiras foram demitidas recentemente, porque publicaram no Facebook, nas redes sociais, a foto delas sorrindo, tomando champanhe, no CTI atrás com as pessoas. A pessoa também não tem, né? Sem noção, não é? Tem minhoca na cabeça para não dizer outra coisa, né? Sem noção, né? Fala sério. Bom, é um assunto que a gente não termina, a gente pode passar o resto da vida falando. Mas vamos falar outras vezes também. Certo. Intervalo, a gente volta já já. Porque hoje é dia do solteiro e também porque hoje é dia de Joana, aqui. Valeu? Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, Joana, eletroacústico é o show. Joana no palco de Niterói para começar a temporada. Vai ter texto dessa vez, é isso? Pois é. Tudo bem, um prazer enorme estar aqui de volta ao Muito Rio, né? bom. Embora seja carioca, eu estava um pouco afastada do meu Rio de Janeiro em termos de fazer shows mais no interior do Brasil, né? Que é interessante essa coisa da gente ficar muito linkada na coisa do eixo Rio-São Paulo, né? E as grandes capitais. E de 2 anos para cá eu resolvi que eu sou muito estradeira, né? Adoro essa coisa de viajar, de conhecer novos lugares, enfim. Aproveitando essa minha vontade, eu fui fazer essa incursão longa, né? De quase 2 anos,
pelo interior do Brasil, né? Para conhecer mesmo, né? Todas as raízes. Foi muito bom, né? E a gente descobre que realmente o Brasil não é só litoral, né? É um negócio fantástico. Você aprende muito com as pessoas, né? Você leva a sua canção, leva a sua poesia, leva o seu trabalho para pessoas que absolutamente poderiam ver uma grande montagem, que eu faço questão de levar para todos os cantos. Fizemos um sistema que, na verdade, foi possível, né? Pessoas que moram lá, quase na fronteira com sei lá, com o Paraguai, enfim, lá embaixo. Você conseguir falar com essas pessoas, conseguir chegar a elas através da música, através de montagens que são possíveis, né? Por exemplo, o eletroacústico, tudo cabe em cases pequenos, tudo é possível. Hoje eu tenho um sistema de som e de luz que é possível levar. Mas a qualidade, mantém a qualidade? Mantém a qualidade. Enfim, andei por esse Brasil afora durante esses 2 anos, fazendo vários espetáculos por aí, levando a música, levando a poesia, como você falou. Eu gosto muito comecei a gostar, né? Na verdade, de intercalar dentro das minhas canções alguns textos explicativos, né? Ou mesmo biográficos de algumas pessoas, né? Como Chiquinha Gonzaga, eu falo alguma coisa sobre ela, falo também os próximos 100 anos, né? Que seriam, né? de Lupicínio Rodrigues. Meus sucessos, enfim, interagir mais com a plateia, uma coisa que passei a fazer com esse novo formato, né? Que é um formato muito gostoso de trabalhar e, ao mesmo tempo, possível, né? Porque o Brasil é enorme, né? E hoje temos tecnologias bastante avançadas para que possamos levar isso de forma que as pessoas todas possam captar, ou então estar... E sem encarecer demais o processo. Sem encarecer mais o processo. E o show, na verdade, ele tem vários processos, né? Começa com uma grande abertura, né? São 2 músicos, na verdade, né? 2 músicos, 2 técnicos, tem um cenógrafo, um produtor, e é possível fazer um show belo, um show com características bem leves, né? No sentido de montar isso em qualquer canto, e primar. O que eu tenho feito agora? Primar exatamente por voltar minha velha carreira, né? De cantar quase que 100% música popular brasileira, né? Muito, né? Voltar a rememorar um Cartola, aos meus discos que foram muito importantes, os meus projetos do Lupicínio, meus projetos de Joana Canta em Cima Canção, o Intimidar, que foi feito todo em espanhol, relembrar a nata da boa música brasileira, através desses textos, falando sobre alguns, e criar meio teatro, criar meio musical, interagir junto com a plateia. E você conta dos bailes da vida? Sim, claro, isso é uma história importantíssima, né? Um presente que me foi dado por Milton, muito tempo atrás, né? Letra do Fernando Brandes. E me lembro como se fosse hoje, né? Nós estávamos na Barra da Tijuca, ele morava na Sernambetiba, tinha um apartamento delicioso ali. E nós nos encontramos, e uma montanha, né? de 3 pontas da janela, impressionante aquilo. Chocante. É verdade. E nós conversávamos, né? Conversamos durante quase a tarde inteira, quando ainda a Laranjeira estava com a gente, né? Nós estamos falando disso, né? Laranjeira, você me levou, ele era um ícone, e será sempre na minha vida, o Milton, né? E conversávamos muito sobre essa coisa dos bailes, de sair, da não remuneração, mas que era fantástico essa coisa de você cantar, por querer levar seu canto, enfim, não importava. Conversamos sobre variadíssimos assuntos, mas esse é o que ficou assim mais marcado naquela conversa. E 15 dias depois, Fernando Brandes me liga, me manda um papelzinho escrito, desculpe, porque eu estava construindo aí o resto da minha casa, não sei o quê. E aí veio a letra, né? Tem lá a letra manuscrita. E vi que Fernando e Milton haviam feito esse grande hino, né? Que todo mundo conhece, passou a ser um grande hino na vida de tantos colegas, né, que cantam pelo Brasil afora, nos bailes da vida, né? A gente fala sobre isso, canta de várias formas. Acho que eu já nem sei mais quantos arranjos eu já fiz em cima de bailes da vida, né? Mas foi realmente feita, especialmente para mim, por ele. Adoro Milton, adoro as coisas dele. Terão músicas dele, inclusive no espetáculo. E é mesmo isso, né? Todo artista tem que ir onde o povo está, né? Por isso é que eu fiz essa incursão toda pelo interior do Brasil, para que pessoas que, na verdade, não poderiam nos ver, né? Na verdade,
Por exemplo, é muito perto. Eu estou aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, e a gente vai fazer alguma coisa no interior do Rio, por exemplo, né? Tem pessoas que, eu já vi isso, que foram me ver em determinado clube ou determinado espaço e dizem, Joana, tem 25 anos que eu gostaria de te ver, estou tendo a oportunidade de te ver hoje. Você, mas como? Você está no Rio de Janeiro. Pois é. As pessoas do subúrbio, da Zona Oeste, enfim, eles fazem o seu lazer no seu próprio local, né? E não tem, de repente, determinada grana para você chegar, quando era o Canecão, né, que infelizmente não existe mais, né, um grande espaço, não existe mais, essas pessoas não frequentam realmente a Zona Sul do Rio de Janeiro. Então chegam assim com pilhas de CDs, de matérias, e você fica assim, absolutamente pasma, né, comovida, assim, nossa, assim, pois é, 25 anos para te ver, e eu moro no Rio, né, então você fica aquela meia hora assinando aqueles CDs todos e perguntando com uma avidez tão grande sobre a sua vida, como é que são as coisas, enfim. É curta essa relação entre a gente, mas é uma coisa maravilhosa, né? Mas você vê, ali, imagina lá em cima, no interior do Pará, enfim, lugares que você acha que a música chega, você chega, a sua canção chega, mas não chega você fisicamente, né? Às vezes é impossível, né? No outro dia eu fiz 14 horas de voo. Eu falei, gente, que loucura, não? Dentro do Brasil, né? Eu estava numa turnê, aí furou um desses aviões, enfim, parou, deu um problema, e tivemos que trocar de companhia, aquela coisa toda. De repente você olha e você, gente, que horas tem? Esse Brasil continental louco, né? Então, assim, gente, são 14 horas e daqui a pouco a gente está emendando 24. Quer dizer, isso acontece raramente, mas acontece. Então, enfim, para levar o teu trabalho, como é esse, o eletroacústico, né? É possível hoje fazer com que ele chegue a essas pessoas, com que ele chegue realmente a esse Brasil lindo, né? Que te dá tantas possibilidades, tem tantas coisas para você, inclusive, conhecer as próprias raízes do próprio Brasil, né? Vou te explorar daqui a pouquinho para você mostrar um pouco aqui, tá? Vamos sim. Esse show é em Niterói, aí você fica meio pelo Rio ou não? Fico no Rio. Agora é bem Rio, né? Eu quero ficar bem aqui, estou ainda fazendo... fazendo tipo a espinha dorsal. A casa da pessoa fica montada assim, 2 anos, ela vai, fica um tempão e fica tudo funciona? Funciona quando tem pessoas dentro, né, que mantêm isso, botando uma ordem. Mas deve dar uma vontade de chegar em casa, de repente. Sempre, né? Na verdade, até no release de volta para casa, né? Ou então implicar com a casa, falar, não quero não quero mais, aqui, enjoei. Quem botou esse móvel aqui, né? Foi você mesmo. Né? Mas tem tanto tempo que você já nem lembra mais, já implica. O que é isso, né? No meio do caminho, como assim? Que geladeira é essa? Não foi bem essa que eu comprei. Não foi essa. Não, certamente ela não era assim. Voltar para casa é uma delícia. Mas é bom. É uma delícia, tua cama, teu travesseiro, aquelas, enfim. É maravilhoso. Para as suas pessoas, para a sua gente, para a sua família. Enfim, é muito legal. Mas é muito bom essa coisa de ser estradeiro. Também eu gosto sair, muito. Né? É verdade. E ser solteira? Ser solteiro? Separado e daí? O título é meio briga, né? Você falou, né? Que tem dia pra tudo. Com os outros, né? Mas, separado e daí? Já está partindo para... Já está se estressando, né? Foi na beira do bruxismo que eu resolvi esse título, porque todo mundo... Você vai no restaurante e fala assim, sozinha? E qual é o problema? Não é? Mas eu mesa tinha para isso quando eu era casada. Você não fica achando que tem que sair com um time de futebol? Porque assim, mesa para quantos? E tem 2 pessoas. Tem 2 pessoas ali. Se estiver vendo outra, deve ser um fantasma, mas né? eu vou Só confessar. por enquanto 2, mas vai que chega mais. É melhor só me dar uma maior, né? Mas quando eu era casada, eu olhava lá e falava assim, nossa, olha aquela pessoa sozinha no cinema, né? Coitada, ela não tem uma companhia para vir no cinema. Aí quando eu separei, né, que eu dei o grito de liberdade, eu falei, eu posso ir sozinha ao cinema sim, eu posso pagar o meu ingresso, eu pago a minha bebida e acabou. E mas ninguém tem nada a ver com isso. Não é? Por isso que a gente também, que se acha acha a sociedade que cobra. Também cobra da gente mesmo, assusta, né? A sociedade cobra e é um horror, porque você já separou, já estão morando em casa separados, tudo vem aquela tia e fala, não, vocês vão voltar, meu amor. Ou uma tia virou para mim e falou assim, ele te batia? Eu falei, não. Ele te traía? Eu falei, não. Vem todas as perguntas. Tá, mas ele bebia? Eu falei, não. Então por que você separou? Pumba, eu não posso separar porque eu não gosto mais? Ele tem mesmo que me bater. Ou ele me bate, ou ele bebe, ou ele me trai. Aí tudo bem, se separar.
Então a sociedade cobra muito isso. Mas essas cobranças são muito engraçadas. Quando você não casa, é porque não casou. Olha, fulano, não casou até hoje, já encalhou, não sei o quê. Aí casa. Aí pergunta, por que não teve filho ainda? Mas sabe que é isso? É falta de assunto, É né? falta de, é igual falta você de tá vida grávida. própria, né, eu acho. Se você come demais, quando você está grávida, você come demais, você está se descuidando. Você está comendo demais, você está usando como desculpa. Você come de menos? Olha, o bebê. Você não está sendo coerente, você está sendo irresponsável. Todo mundo tem uma coisinha para falar. Mas quando a gente separa, aí, olha, é difícil. Eu casei com o meu primeiro namorado, tudo aos 20 anos. Depois de 8 anos, vi que era um sapo, não era o príncipe. Né? Porque a mulher tem isso, né? Ela idealiza o cara. O homem, aqui temos dois, né? Fora os câmeras, etc. O primeiro encontro é aquilo. A mulher sai do primeiro encontro idealizando já o nome, combinando com os filhos como é que seria o sobrenome dele, combinando com o dela. O homem está pensando em que motel que vai levar ela no próximo encontro, porque o homem é objetivo, isso é comprovado cientificamente. A mulher não, ela idealiza. Aí ela casa para depois descobrir que não era... Né? Não teve uma atriz que falou, agora há pouco? Ele é a Lisandra Souto, né? Não falou? Que o marido lá... É um ótimo pai. Mas foi um péssimo marido. Pô, ela demorou 15 anos para descobrir isso. Tudo bem, eu demorei 8, né? Para ver que era um sapo, mas... Olha, também pode levar de 1 mês a 25 anos, né? Isso também é muito pessoal. Também tem mulher que descobre que é um sapo e resolve ficar. Mas também as pessoas mudam. Tem Sim. gente que melhora, tem gente que piora. As pessoas mudam. Eu acho que... Bom, eu não posso falar que o meu primeiro encontro tem 25 anos, então eu nem me lembro mais o que eu pensei no meu primeiro encontro. Pronto, agora ele já vai chegar. Casado já esse tempo. Não, casado há 22, mas eu... Hoje, especificamente, eu faço 25 anos que eu me formei. Oh, parabéns, doutor Marco Antônio. Mas a Karina formou na mesma turma que você? Karina foi três turmas à frente. Então, eu conheço a Karina há 26 anos. Tá vendo, Karina? Olha, ele já fez... Hoje ele vai chegar em casa. Ele vai chegar todo... Vai rolar um prosecco, uma coisa mais... glorioso, né? Tem que rolar. Tem que rolar. 1, 2 vezes por semana tem que rolar. Mas esse é o homem certo. É isso que eu falo nas consultorias, quando perguntam assim... isso, que ela já tem Não, calma, gente, é o modelo. Não é ele. Mas é o homem que se preocupa em ter os momentos a dois, mesmo tendo filho, rotina, trabalho. Achar tempo, Não, mas né? o meu forte é o seguinte, eu abro a porta do carro para minha mulher. E eu sei Esse é o quando eu forte. abro a porta, eu falo assim, apesar de nenhum dos dois ser novos, eu vou abrir a porta do carro para você. Porque diz o seguinte, que o homem só abre a porta do carro para a mulher quando um dos dois é novo, né? Ou o carro ou a mulher. Porque aí, quando é novo o carro, ele não quer que bata a porta. Ele não quer que ninguém mesmo. Então, eu Muito acho que isso bom. aí faz parte dessa... Mas o ser solteiro, quer dizer, aqui eu passando rapidamente, vi assim, a separação tem 3 fases. Tem 3 fases. Esse livro, só para esclarecer, eu fiquei 2 anos pesquisando, ele foi a minha tese, né, de mestrado, pesquisando o comportamento de 100 pessoas separadas. Eu comecei a ver que eu tinha as mesmas dúvidas que os outros que tinham acabado de separar. Porque quando você separa, você sente um ET. A verdade é essa. Você vai de novo para a balada e tudo mudou, porque hoje em dia está uma loucura, né? Que parece um... Eu não posso falar aqui Ou ao contrário, palavrão. você se fecha, né? Ou você se fecha. A mulher, pelas pesquisas que eu fiz, ela vive um luto, porque a separação é um luto. Ela vive um luto um pouco maior e é mais intenso do que o homem. O homem o biotipo é aquele cara que vai para a balada com os amigos, o iscão na mesa, né? Vou pegar todas, e ele pega. As piriguetes estão lá para isso, né? E a mulher, ela fica num luto mais, ela quer analisar para ver o que aconteceu. A mulher é mais dramática também. Ela é. Mas ela tem 3 fases, por quê? A primeira fase... piscina, chora, né? Nossa, tudo é um drama. A primeira fase da separação é aquela que você começa a sair, mas você sai de segunda a segunda, eu vivenciei isso, e as 100 pessoas que eu entrevistei, a maioria vivenciou, mas você não sai para ser promíscuo, você sai para não pensar no que você fez, porque sempre vem a dúvida do e se? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse perdoado ele? E se... Então, se você ficar em casa... É lógico que você vai pensar. Então, você sai para... Nem sabe onde está indo exatamente, mas vai, né? Não pensar. A segunda fase, e aí você, é lógico, que você sai e para a autoestima ser massageada, é lógico. Ele não quer, tem quem queira. E aí você sai com outras pessoas, sim. E homem é a mesma coisa. A segunda fase é quando você começa a selecionar. Você sabe que você é bonita, é independente e tal, mas você começa a selecionar um pouquinho
os seus pares, né? O parceiro, enfim, ou a parceira. E a terceira fase é quando você descobre que você não precisa do outro para necessariamente ser feliz. Você não pode transformar o teu parceiro no seu universo. Ele tem que ser um planeta. Ele tem que somar, ou a parceira. Então você descobre que você pode ser feliz com a sua essência, com você, e aí alguém legal vai se aproximar. Porque tem mulher que anda por aí, né? Tá escrito na testa, tô desesperada, pelo amor de Deus. E às vezes é tão bom ficar sozinho que você nem pensa depois de sair dessa fase. Tem também esse problema, que também é um problema, né? Você fala, plastifiquei a caderneta de telefone, pronto. Hoje em dia nem tem mais caderneta de telefone. Encheu, como é que chama? A agenda do celular. Como é que chama? Plastificou. É uma expressão que mulher usa, brincando. Pelo menos eu uso. Pra não entrar e nem sair ninguém. Plastifiquei minha caderneta telefônica, não tem chance. Nem pra ninguém. Tá plastificada, não tem como anotar nada. Muito bom. Aí, mas hoje em dia, o celular você pode apagar e colocar outro. Não tem chance, né? Não tem chance. Plastificou, danou-se. E aí eu fiz o livro para ajudar as pessoas mesmo. Ele se divide numa parte de humor, porque eu acho que foi uma defesa minha mesmo. Tem humor, né? Eu falo separado e daí perguntavam para mim qual que é o seu estado civil. Eu falava assim, eu sou seminova, único dono, baixa quilometragem. Eu estou no mercado ainda. Estava, né? Porque eu estou casada, é o terceiro casamento. Tá animada, hein? Hã? Tá animada, hein? Terceiro casamento tá animado. Mas sabe, eu acho que... E tem uma outra frase que eu falo também, que nem é minha, enfim... nem sei de quem é, que roda a internet, que fala assim, que é melhor você viver a vida inteira procurando o cara certo do que do lado do cara errado todos os seus dias. Com certeza. Né? E a gente vai pra frente. Mas isso você vê que a coisa é comportamental, no interior de Minas, de onde eu sou, quando eu era pequena, eu escutava assim, antes mal acompanhada do que só. Quer dizer, o mundo mudou, antes só do que mal acompanhado. Mas até hoje, eu tenho uma tia, em cidades do interior, tem uma cidade do interior, igual a Joana falou, bem cidadezinha do interior, que ela separou. E aí as amigas não convidam mais ela para jantar, porque ela é a nova solteira da cidade, e aí é um perigo. Olha, aqui no Rio, numa festa classe A, uma mulher lindíssima, que acabou de separar de um cara riquésimo, enfim, tudo... As pessoas não entendem como é que ela se separou de um homem tão rico. E aí pararam de convidá-la, porque ela também é uma ameaça, porque ela é bonita. Então, olha a encrenca. É uma encrenca até hoje, acho que é uma encrenca eterna, né? A sociedade na cidade pequena, todo mundo fala mal. Ainda é machista, né? Na cidade grande, também você vive numa tribo, naquela sua tribo. Porque se eu separo e saio por aí aproveitando a vida, eu sou uma, né? Uma eu não piriguete. presto. Agora o homem... O homem é assim Tudo mesmo, bem, separou, né? Deixa ele viver a vida, vamos falar. Esses conceitos persistem ainda. Persistem esses conceitos, não é inacreditável. Parece que a gente está falando Eu de 1920. recebo e-mails diariamente, diariamente falando, e até com relação à traição. É muito mais fácil a mulher e ela perdoa e ela faz aquela coisa de eu não vou. E eu tenho mulheres que eu recebo e-mails falando assim, Renata, eu não tenho profissão, eu não tenho como me sustentar. Ela precisa daquele emprego. Ela não se divorcia porque a profissão dela virou. Ela era a esposa dele e a mãe dos filhos dele. Ponto. Ela precisa daquele emprego. É o emprego de como se casamento fosse emprego. Né? Ainda tem gente que pensa assim. Pensa isso. Tem. E também assim, eu não tenho profissão, mas também nada te impede de começar, né? Era isso que eu ia falar, é uma igual zona de essa conforto coisa, essa também, disputa por pensão. Emprego, olha só. Essas pensões absurdas, né? Que viram uma discussão. Peraí, trabalhar nunca ocorreu? Não rola. Não rola. Mas você pensar aí bem, o tem péssimo homem que dá uma pensão você não tem fundo de garantia, você não tem 13º, você não tem seguro-desemprego. O papo de advogado. Tem o chefe e o seu pé. Você é maridal. Você não vai valer aqui, não. Você é uma exceção. Você não tem aviso prévio. Você está calado ali, não se vê. O doutor está quieto. Não quer ser julgado. Ele não quer, ele quer falar de transplante. Mas olha só, em nome do Dia dos Solteiros, aqui temos várias experiências, várias colocações com bom humor, com alegria. Estou vendo que várias pessoas assinaram a quarta capa aqui. Isso. O Thierry Figueira, o Fábio Vilaverde, Mauro Naves, jornalista, Patrícia Naves. A Patrícia é a mulher do Mauro? Isso. E a Mary Alexandre, muito bom. É um livro de muito bom humor que a Renata fez. Eu no começo falei Renata Rod, tá certo? Renata Rod, tá certo. Que bom. Eu esqueci de perguntar se falava fechado ou aberto o. Eu tenho horror de errar, mas às vezes erro. Intervalo, a gente volta já com a Joana cantando e com outras coisitas mais. Sem Censura, um programa da TV Brasil.
Estamos de volta aqui. Eu acho que vou fazer o seguinte, Joana canta a primeira, Auxílio Luxuoso de Marcos Maia. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Aí você canta, eu entrego o bilhete, vai e volto para ir para te explorar mais, tá? Ok. Vamos lá, Jojo? Vamos lá. Homenagem à nossa pioneira, né? Chiquinha Gonzaga. Ah, muito bom. Ó lua branca de fulgores e de encantos, se é verdade que é o amor, tu dás abrigo, vem curar dos olhos meus o pranto, ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura no meu peito vem, arranca. Dai-me o luar de tua compaixão, ó vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias a brilhar em noite calma e constelada, em sua luz então me surpreendias, ajoelhado junto aos pés de minha amada, e ela a chorar, a soluçar, cheia de beijo, vinha em seus lábios me tocar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou assim. Oh, lua branca, por quem és, tem dó de mim. Muito bem, volta aí já já. Doutor Marco, quem usa aparelho pode usar placa também? Não. E aí, quem usa aparelho, o dente está movimentando e aí o cara não range o dente. É uma época que range menos. Ah, então se livrou. Se livrou. O dentista pode, Ronaldo Bernardino, essa resposta é para você. Bruxismo causa zumbido? Pode causar. Zumbido? Pode. Pode. Não Pode, necessariamente. não necessariamente. Tá E nem é a certo. principal causa. Minha amiga Doris, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fã de Joana, voz ímpar, usa a placa há 15 anos, não sabe dormir sem ela. Está feliz da vida com a placa. Bah, que legal. Tá vendo? Joana tem um abraço especial de Várzea do Poço, na Bahia. Ei, maravilha. Teus caminhos por aí. Alô, Bahia. Doutor Lúcio, tem transplantados lhe dando parabéns, porque foram transplantados pelo senhor. Eu também queria dizer o seguinte, essa autorização para doação não por escrito não substitui a decisão da família, então avise a sua família, Exato. né? E pelo Facebook, como é que acessa? Você tem, assim que abre o Facebook, você Aparece. tem uma ferramenta para você dizer se é doador ou não, e nisso você consegue ver um monte de depoimentos de pessoas que ou que estão aguardando um órgão para transplante ou que já tiveram essa experiência de doar órgão. Tá certo.
Ana Amélia, então vamos tirar as fotos, torcer para só tirarem em situações boas. Para a gente não ter que entrar na justiça. Vamos falar mais sobre isso? Vamos sim. Então vamos. Renata, adorei. O livro de Renata é super bem-humorado, né? O próximo vai ser o que mesmo? Sexo e daí. Sexo e daí. Ela vai assim, e daí, né? Sabe o que é bom? Tudo combina com o som de Joana, né? Você parou, você ouve também, vai viajando nos momentos bons. Tá certo. Tá no romance. Os títulos dos capítulos são muito divertidos. Vale a pena conferir. Editora, parêntese. Isso. Nas melhores casas do ramo. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, muito obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. A vocês por terem vindo especialmente. Obrigada, Lília. E vou entregar para vocês terminarem para mim, ok? Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Então fica a nossa homenagem a esse grande Milton Nascimento, né? Fernando Brant. Obrigado, Milton, por esse grande presente. Lindo, lindo hino. Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão,